Boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos. Minha casa, antes e depois da pandemia. Nós preparamos com muito carinho esta primeira conferência online e ela só foi possível acontecer justamente porque nós estamos neste período de distanciamento social. Nosso coração colocou diante de Deus nosso desejo, nossa oração para que estes dias sejam bênção para você, para a sua família. A vinheta que preparamos para abrir é só uma ilustração do quanto este tempo mudou nossa rotina. Você viu aí nas imagens que é a nossa casa que mudou completamente. Mudou o cenário, mudou a decoração, mudou a rotina, mudaram as tarefas, como eu disse no domingo passado à noite na mensagem. A gente está vivendo dias em que nossa agenda, nosso planejamento, tudo isso ficou de pernas para o ar. E agora a gente quer saber como vamos sair de tudo isso, como vamos ser depois de tudo isso. E então, pensando nesse desafio de nossas casas antes e depois da pandemia, como éramos e como seremos depois, é que bem agora, no meio deste mês de maio, nós propusemos compartilhar com você os princípios bíblicos, a palavra de Deus, para que a gente encontre o como. Como é que isso vai ser possível? A partir do que nós seremos melhores do que quando nós entramos neste período de distanciamento social? Estamos próximos, parece-nos, do final deste período de isolamento. Já se vão aí 60 dias, muito tempo em que nossa rotina mudou, muito tempo em que nosso coração se apertou, muito tempo em que nossa mente se preocupou, mas também muito tempo, um tempo precioso para que nós refletíssemos, reavaliássemos e até buscássemos Deus como de outra maneira e em outros tempos não buscávamos. Para nós, como igreja, tem sido uma oportunidade preciosa porque nós temos alcançado muito mais pessoas por meio das nossas transmissões pela internet do que quando nós fazíamos os nossos cultos presencialmente. Até tínhamos as nossas transmissões, mas não conseguimos alcançar tantas pessoas pela internet como temos feito até aqui. Esta conferência online é uma evidência muito clara disso. Se nós estivéssemos em tempos normais, vamos dizer assim, esta conferência deveria ter sido fruto de um planejamento, de uma organização, de uma agenda. Mas na semana retrasada, quando eu falei com o pastor Novaes sobre esta ideia, falei com o pastor Luiz Saião, conversei com o pastor Heinerson, eles aceitaram de pronto. Por quê? Gravaram de suas próprias casas, não foi preciso pegar um avião, pegar um ônibus, pegar trânsito. Ou seja, por incrível que pareça, tudo ficou mais simples e até mais fácil de se realizar. Eu quero agradecer a nossa equipe de edição, a nossa equipe de transmissão, toda a nossa equipe que trabalha, a nossa equipe de Libras que está se desdobrando para que esse dia acontecesse e as nossas transmissões tenham sempre a acessibilidade. Louvo a Deus por cada coração e cada vida que tem se empenhado para que nós, como família IBMEA, tenhamos palavra, edificação e sintamos um ao outro próximos, apesar de distantes socialmente. Minha casa antes e depois da pandemia. O nosso objetivo é compartilhar com você o que Deus quer de nós a partir da palavra do Senhor. Nós teremos nesses dias de conferência online uma rotina, um roteiro bastante diferente do que temos feito aos domingos e como foi ontem na quarta-feira. Nós vamos dar preferência, prioridade e tempo maior para o estudo bíblico, a palavra de Deus. Não que as outras partes não sejam importantes, mas a gente quer ajustar o foco, assim, centrar bastante naquilo que Deus quer falar conosco por meio da palavra. Então, nós vamos ter um roteiro reduzido. Nós vamos ter um momento de adoração. Logo depois nós vamos passar a palavra ao nosso pregador e depois eu volto para a gente ter uma interação muito preciosa, uma surpresa que a gente tem para a sua família para cada dia da nossa conferência online sobre família. Hoje o nosso convidado para participação especial é o Gabriel. Aí você pensa assim, mas especial? Todo domingo, toda quarta-feira é ele quem nos tem ministrado os momentos de louvor e adoração? Sim, mas é porque hoje ele não vai conduzir a gente num cântico. Ele vai apresentar ao Senhor e nós vamos louvar com ele um cântico que foi especialmente escolhido para servir como se fosse o tema musical, o tema de canção destes dias de conferência online sobre família. Gabriel estará louvando ao Senhor uma canção cuja letra retrata bem aquilo que nós queremos viver dentro, na casa do Pai. Que Deus abençoe a sua vida neste tempo, que Deus abençoe a sua vida hoje,
e sempre, e que este tempo de conferência online possa abençoar você, a sua casa, para que quando tudo isso passar, eu e você sejamos diferentes de como tudo isso começou. Um dia olhou meus olhos e disse sem pudor: não há prazer algum em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu em dois, devolvendo o anel que um dia dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar. Levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama. Facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar. Levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama. Facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Volta a hora que você quiser, o anel ainda é seu e o armário ainda está vazio. Há lugar à mesa pra você, como posso me esconder ou me esquecer do amor que me feriu, que me feriu, que me feriu. Obrigado, Gabriel. Como foi bom te ouvir nesta noite e que canção especial. Deus seja louvado e que esta mensagem já comece a preparar o nosso coração para aquilo que vamos ouvir.
Para esta conferência online, nós definimos o tema, como tem sido divulgado, Minha Casa antes e depois da pandemia. A nossa rotina está toda alterada. Algumas casas estão de perna para o ar. Rotina, horários, crianças, estudos, trabalhos domésticos, home office, está uma bagunça, não é? Então me veio à mente um texto em que Deus fala por meio do profeta Isaías ao rei Ezequias. Ezequias recebe de Deus uma sentença, ele iria morrer. Mas antes disso, o profeta Isaías se aproxima de Ezequias para prepará-lo, para dar a ele esta notícia ruim. É um texto difícil, não é? Mas eu quero extrair aqui o que Deus diz a Ezequias por meio do profeta Isaías. Está lá em 2 Reis, capítulo 20, no versículo 1, diz assim: Por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. É um texto, como eu disse, difícil, não é? Porque são poucas as vezes em que vemos na palavra uma profecia tão negativa, tão ameaçadora e tão pessoal. Existem outras, mas de forma mais ampla, alcançando o povo, a nação. Mas uma profecia tão direta, tão pessoal como essa, rara. E Isaías então diz a Ezequias uma palavra de preparação. Ponha em ordem a sua casa. Em outras versões, ponha em ordem os seus negócios, arruma a sua vida, porque você vai morrer. Esse texto é precioso para a gente debater e discutir sobre ele em outro momento. Pastor Novaes vai nos trazer uma outra palavra preciosa à luz da nossa temática, mas eu quero apenas chamar a sua atenção para este tema e esta divisa que escolhemos. Ponha em ordem a sua casa. A minha casa, como ela está? Como ela era antes, como ela está agora e como ela será depois. Ezequias não morreu neste momento dessa profecia. Depois de um momento de oração, Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Deus deu a ele uma sobrevida de mais 15 anos. E temos muito a aprender nessa experiência de Ezequias. Mas hoje eu quero desafiar você a pôr em ordem a sua casa a partir de agora, por meio da palavra de Deus. Que a sua vida seja abençoada. Nosso pregador de hoje, pastor Carlos Novaes, é um grande amigo. Foi meu professor no seminário e de lá para cá a minha admiração por ele só cresce. E ele, de alguma maneira, é o grande responsável por esta conferência online, porque assim que eu tive a ideia, eu falei com ele, ele aceitou rapidamente, prontamente, me fez um desafio na mão inversa, porque na próxima semana, até o final do mês, eu teria o privilégio de ministrar a Igreja Batista Barão do Taquara no Congresso de Família Online que eles farão. E nessa troca, nessa permuta tão gostosa, tão abençoadora, a gente vai viver um momento de Deus para nós como família IBMEA. Novaes, seja muito bem-vindo a esta conferência online, que Deus lhe use mais uma vez, sua palavra sempre própria, relevante, pertinente e, acima de tudo, bíblica. Só amigos fazem isso com amigos, não é? A gente faz um convite com menos de 10 dias de prazo e ele aceita. E ele nos enviou então a sua mensagem e que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Pai querido, em nome de Jesus, prepara o nosso coração para o que vamos ouvir e fala conosco por meio da tua palavra. Usa o teu servo, pastor Carlos Novaes. Abençoa sua família, sua esposa Jussara, suas filhas. Pai querido, em nome de Jesus, toma esta casa e este lar em tuas mãos, fortalecendo-os. Abençoa também o ministério do pastor Carlos Novaes na Igreja Batista Barão do Taquara, que ele continue sendo este instrumento precioso em tuas mãos e que nesta noite ele fale conosco por meio da tua voz, falando ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Olá a todos vocês, irmãos e irmãs da Igreja Batista do Meier. Eu aceitei com muita alegria o convite do pastor Purim para estar com vocês nesse congresso, refletindo nesse mês de maio, que é o mês do lar, sobre família, sobre casa, sobre lar. E nesse texto, nesse tema em que vocês estão refletindo, em que vocês estão trabalhando sobre lar como um lugar não só para voltar, como um lugar para viver, eu me lembrei de um texto que fala sobre voltar ao lar e viver no lar. É uma conhecida parábola. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo, assim chamada tradicionalmente. Talvez o melhor nome para essa parábola fosse a parábola dos dois filhos. O filho que saiu
e o filho que ficou. O filho que ficou e que ficou tendo saído também. Porque o outro, pelo menos, saiu de corpo e alma. O que ficou, ficou só no corpo. Mas de alma não, porque ele estava tão longe do pai, tão revoltado com o pai, tão insatisfeito com as coisas do lar quanto o outro. Só que o outro teve a coragem de romper com tudo e ter a sua própria experiência, e esse não. Esse ficou remoendo as suas mágoas, remoendo seus sentimentos. E o Senhor Jesus usou essa parábola, que está expressamente contada no capítulo 15 de Lucas, juntamente com a parábola da ovelha perdida e juntamente com a parábola da moeda perdida, para mostrar aos fariseus que o estavam acusando de andar com pecadores e publicanos, para mostrar aos fariseus que ele tinha vindo justamente para isso, para resgatar esses que estavam perdidos, para mostrar para eles que Deus se alegra com o resgate do perdido, para mostrar para eles que não agrada o coração de Deus alguém que, como o filho mais velho, que era o filho que representava o irmão mais velho, representava os fariseus, os que conheciam, os que teoricamente conheciam há mais tempo a palavra de Deus e deveriam ter reconhecido Cristo e não reconheceram, esse filho mais velho, esse irmão mais velho, que ficou em casa, mas que não ficou porque tinha saído, representava os fariseus, os mestres da lei, os líderes religiosos que estavam formalmente perto de Deus, mas com o coração distante, que tinham uma formalidade religiosa, mas não tinham um coração contrito e quebrantado. Foi para esses que Jesus contou a parábola da ovelha, da moeda e do filho perdidos. E nessa parábola do filho perdido, ou dos dois filhos, Jesus fala nesse que saiu. Mas o trecho que nos interessa e sobre o qual eu quero refletir com você essa noite, é justamente esse que o Senhor Jesus Cristo faz referência quando fala da volta do filho para casa. Vejam, no verso 17, quando o filho mais novo, que saiu de casa, que rompeu com o pai, estava lá cuidando de porcos, parou para pensar, e aí o verso 17 do capítulo 15 diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. As três parábolas, a da ovelha, da moeda e do filho perdido, as três parábolas terminam com uma festa. Uma festa acontece lá entre os pastores quando ele traz a ovelha de volta. Uma festa acontece entre a mulher e suas vizinhas quando ela encontra a moeda que ela tinha perdido. E uma festa agora acontece com aquele pai que promove uma grande celebração para receber o seu filho de volta. O único que não se alegrou com essa volta foi o mais velho, mas eu já expliquei aqui no preâmbulo que eu fiz o que esse mais velho simbolizava. O nosso foco, entretanto, é esse filho mais novo e a volta para o lar, dentro desse contexto que vocês estão refletindo agora. E eu quero propor a seguinte ideia: realmente, lar não é só um lugar para voltar. Lar é um lugar para viver e para conviver. Para viver e para conviver. No lar nós não vivemos apenas, nós convivemos.
O convívio e a vida e a convivência, eles estão tremendamente entrelaçados. Não há vida no lar sem convivência. Não há como viver no lar sem saber conviver. Então, lar é preciso que nós entendamos isso. Lar é o lugar de viver. Mas, para que ele seja um lugar de viver, ele precisa ser um lugar para o qual nós voltemos. Porque provavelmente, e por isso eu fiz referência a esse filho mais velho logo no início da minha palavra, provavelmente, muitas das pessoas que formam um lar, formam uma família, estão lá, mas não estão, como esse filho mais velho. Então eles não vivem no lar porque eles não estão. Para viver no lar é preciso voltar para o lar. A experiência de muitas pessoas é que dentro de casa, numa família, não significa que eles estejam vivendo um lar e nem que estejam convivendo em família. Eu quero, nessa nossa reflexão de hoje, propor a você que você viva assim num lar, viva assim em casa, viva assim em família. Mas para isso, primeiro, é preciso voltar. Não estar lá só de corpo, não estar lá só fisicamente, não estar lá só marcando presença, mas estar lá de coração, estar lá de alma, estar lá de mente. E como é que isso acontece? Como é que a gente volta para que realmente vivamos no lar, ainda que estejamos lá? Ainda que estejamos lá. O que é preciso acontecer para que voltemos e desfrutemos de uma vida de família de verdade? A primeira coisa que eu gostaria de destacar a respeito do que é preciso fazer para voltar e viver no lar, e o que aconteceu com esse filho perdido, foi o fato dele ter parado para pensar. O texto diz que ele caiu em si, como diz aqui o texto de Lucas. Ele começou a perguntar: o que eu fiz da minha vida? Onde é que eu vim parar? Ele tinha rompido com o pai, tinha saído de casa, foi caindo, perdendo uma série de coisas, terminou cuidando de porcos. E aí ele parou para pensar. E aí ele caiu em si. Essa é a primeira coisa que precisa acontecer para a gente voltar e ter vida no lar. Para a gente voltar e ter vida em família. É essa autocrítica, é essa autoavaliação, é esse quebrantamento contínuo, é essa contrição contínua interior, em que a gente cai em si, em que a gente para pensar. Quantas vezes a vida em família fica sendo uma sucessão de ações, de fatos, de ocorrências, uma sucessão de tempo atrás de tempo, em que a gente não para analisar nada, em que a gente não para refletir sobre nada. E relacionamento, ele precisa ser sempre refletido, ele precisa ser sempre analisado. Então, o relacionamento dos cônjuges, o relacionamento dos pais com filhos, relacionamento dos irmãos, tudo isso brota, melhora e se aprofunda com reflexão, com autocrítica, com autoavaliação. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é sempre cair em nós, é sempre nos avaliarmos, é sempre parar para pensar. Quero algumas perguntas que você deve fazer a você mesmo, parando para pensar, para ver o quanto realmente você está desfrutando dessa vida em família. Primeiro, eu tenho feito a minha parte. Às vezes eu fico exigindo que os outros façam a parte deles, mas eu tenho feito a minha parte. Segundo, eu sei perdoar ou eu sei pedir perdão. Nenhum relacionamento sobrevive sem que saibamos pedir perdão e sem que saibamos perdoar. Eu sei fazer isso. Terceiro, em vez de ficar criticando sempre os outros, eu estou pronto a fazer uma avaliação de mim mesmo e a
esperar que as coisas mudem a partir de mim e das minhas mudanças? Qualquer vida em família, o estar em casa, o desfrutar da casa, o desfrutar da família, deve começar aí. Exatamente nesse ponto em que nós paramos para pensar, através dessas perguntas muito fundamentais que fazemos. Então nós estamos dizendo o quê? Estamos dizendo que realmente lar não é um lugar só para a gente voltar, mas é um lugar para viver, tá certo? Mas para viver, o coração tem que voltar para lá. A mente tem que voltar para lá. A alma tem que estar lá. E como é que isso começa a acontecer? Com a gente parando para pensar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que deve acontecer é essa ligação com a nossa memória do nosso lugar. Deixa eu tentar me explicar melhor. Quando ele para pensar ali, uma das suas reflexões é exatamente a memória do lugar dele na família, a memória do que é a família, a memória do sentido e do significado de tudo aquilo. Porque ele diz assim: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? E eu não sou empregado do meu pai, eu sou filho dele. Esse é o meu lugar lá. E esse é o lugar do meu pai. Ele não é um patrão meu, ele é um pai. Então vejam, ele está ali, caindo em si, fazendo uma autoavaliação, fazendo uma autocrítica. Isso é fundamental para a gente voltar, o coração voltar, a mente voltar, a alma voltar, para a gente viver em família. Mas a segunda coisa é a gente conhecer bem o sentido da família, o sentido do lugar que ocupamos, essa memória do que somos. Que lugar eu ocupo? O que é que eu sou ali? E qual é o sentido de tudo isso? Isso é importantíssimo porque se o filho não soubesse qual era o seu lugar, qual era o sentido daquilo tudo, ele nunca teria sentido saudade. Ele nunca teria sentido desejo de retornar. Ele não teria o que lembrar, ele não teria a memória. E aí, por exemplo, é que entra uma parte muito importante dos pais na educação dos seus filhos. Há vários motivos pelos quais nós educamos nossos filhos, mas um deles, e talvez um dos mais fortes deles, é que nós queremos criar uma memória na mente dos nossos filhos. Uma memória de princípios, uma memória de valores, para que quando eles estejam numa determinada situação das suas vidas, eles possam ter o que recordar, eles possam ter o que lembrar. Nós, pais, devemos dar aos nossos filhos sempre diretrizes de princípios e valores, porque num determinado momento, quando eles forem independentes, quando eles estiverem vivendo a vida deles, eles vão poder lembrar-se. E se afastarem desses caminhos, e se afastarem do que foram aprendendo, e se afastarem do aprendizado que tiveram dos seus pais, eles têm o que lembrar. De alguma forma, isso estará ali gravado neles como sementes lançadas no solo. O dever do semeador é lançar sementes. A gente lança as sementes e deixa a terra acolher. Então eles vão ter essas sementes lançadas que em algum momento, em algum tempo, vão falar muito alto. Mas se eles não tiverem essa memória, se eles nunca aprenderam esses princípios, se eles nunca tiveram acesso a esses valores, eles vão se lembrar do quê? Isso serve para os cônjuges também. Os cônjuges, no seu convívio, devem criar uma memória, um ambiente para se recordarem como começaram, quais foram as responsabilidades que assumiram, qual foi o compromisso que fizeram. Aquele momento em que eles estão sendo casados e casando, aquele momento da festa, da celebração, daquela formalidade toda dos ritos, das cerimônias de casamento, tudo aquilo está acontecendo por causa de uma coisa, por causa do compromisso que estão assumindo de amor, de lealdade,
de ajuda, de companheirismo, de compreensão, de diálogo, de respeito. Esse é o compromisso que estão assumindo. Então eles têm do que lembrar. Muitos casais não conseguem acertar as suas vidas, não conseguem ajustar as suas diferenças. E eu não estou dizendo que aquele momento do casamento, no momento em que é feito o compromisso, as diferenças desaparecem, nunca mais vão ter problemas. Claro que não, eles continuam sendo duas pessoas, eles continuam sendo dois indivíduos diferentes, com tipo de criação diferente, com pensamentos divergentes, e que estão se unindo ali pelo amor que têm um pelo outro e pelo desejo de se comprometerem nessa caminhada juntos. Essas diferenças continuam, mas elas só serão superadas se houver essa memória do compromisso. Se eles puderem se lembrar daquilo com que se comprometeram. E como eu dizia, muitos casais não conseguem contornar as suas dificuldades, as suas crises, porque simplesmente se esqueceram do seu compromisso, se esqueceram do sentido do casamento, se esqueceram do significado da sua união. Então vejam, tão importante quanto a gente parar para pensar, é a gente entender e se lembrar do nosso lugar naquela família. A gente cai em si, faz uma autoavaliação, faz uma autocrítica, conserta aquilo que precisa ser consertado. Mas, em segundo lugar, a gente lembra qual é o nosso lugar e qual é o sentido ali do nosso lugar como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como irmã. Bem, isso é o que estava acontecendo lá. Ele voltou para viver em família. E para ele voltar, ele teve que cair em si e ele teve que se lembrar do que o pai dele significava, do que ele significava daquele lar, de qual era o sentido de tudo aquilo. A terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para o versículo 20, quando diz: a seguir levantou-se e foi para o pai. Foi o desejo de colocar em prática as suas decisões interiores. O filho parou para pensar, o filho recorreu à memória do sentido da sua família, e agora o filho junta pensamento à ação. Junta o desejo de voltar com o ato da volta. E ele se levanta e vai. Levanta e vai. Isso é o pensamento transformado numa ação concreta, numa ação objetiva, numa ação consequente, numa ação produtiva, numa ação eficaz. Nós precisamos voltar, e o nosso coração precisa voltar, a nossa mente precisa voltar, para viver em família, não só caindo em nós, não só nessa auto-reflexão, não só na memória do sentido do nosso lugar e da família e do compromisso que assumimos, mas também juntando pensamentos e intenções à prática. Vida em família é algo muito prático. Não bastam os sentimentos, não bastam as intenções, não bastam os desejos. Convívio em família se faz com ação. Amor se faz com ação. Perdão se faz com ação. Convivência se faz com ação. Comunhão se faz com ação. É agindo. É colocando em prática. O melhor lugar para começarmos a colocar em prática os princípios e os valores do Evangelho é o nosso lar. Vamos lembrar que quando, por exemplo, Jesus Cristo disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, o próximo mais próximo que temos é aquele com quem nos casamos e com quem dormimos na mesma cama, são aqueles com quem moramos debaixo do mesmo teto. Esses são os nossos próximos. Se eu não sou capaz de amar esses próximos, eu não sou capaz de amar mais próximo nenhum.
Também porque na vida em família nós nos conhecemos muito bem. É muito fácil amar uma pessoa distante. É muito fácil amar uma pessoa com quem nós não convivemos. Amar alguém que está próximo, com quem você está junto todo dia, com quem você está convivendo cotidianamente, isso é um desafio sempre constante. Mas é aí que o amor se torna prático. E é aí que a vivência dos princípios e dos valores do Evangelho são praticados nesse primeiro ambiente, nesse primeiro universo de prática da vida no Evangelho, que é a família. Então você volta, o seu coração volta, a sua mente volta, quando você deseja conscientemente, você decide praticar os ensinos do Evangelho a partir da sua família. Você olha para o seu cônjuge, não é só mais o seu cônjuge. Ele é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus por quem Cristo morreu e a quem você deve amar. Ele é o seu próximo. Você olha para seu pai e sua mãe, eles não são só pai e mãe. Eles são o seu próximo. Eles são aqueles por quem Jesus também morreu. Eles são aqueles a quem Deus também ama. Você olha para seus filhos e eles não são seus filhos apenas, eles são seus próximos. Então você precisa conviver em amor com ele, como o Senhor Jesus com eles, como o Senhor Jesus pediu que convivêssemos em amor com os nossos próximos. Então o ambiente familiar é o lugar onde a gente levanta e vai, onde o pensamento se torna uma ação, onde o sentimento se torna uma prática, algo objetivo. E é assim que a gente volta. Quando a gente decide viver, a partir daquele ambiente familiar, os princípios do Evangelho. E aplicamos a eles todos os princípios que deveríamos aplicar também fora, junto aos nossos próximos. Porque eles são os próximos, mais próximos que temos. Ou começa tudo ali, em termos de vida no Evangelho, ou não tem como começar mais em lugar nenhum. Então, nós temos aqui 3 desafios que nos são feitos para que nós voltemos e vivamos. É preciso viver no lar, é preciso ter uma casa para conviver, é preciso viver em família. E como vocês bem lembraram, na escolha desse tema, esses tempos de pandemia estão obrigando as pessoas a estarem em casa e a viverem em casa, e muito especialmente a conviverem com os seus. Mas para a gente viver, a gente precisa voltar, o coração precisa voltar, a mente precisa voltar. E para isso acontecer, nós precisamos ter um sentimento de autocrítica, de autoavaliação, precisamos parar para pensar. O que é que eu preciso fazer aqui? Segunda coisa é a memória do sentido de tudo aquilo. O que é aquela família, o que é aquele compromisso que eu assumi, o que é aquele lugar que eu ocupo. E em terceiro lugar, precisamos juntar o desejo com a ação. Os princípios que aprendemos precisamos colocar em prática, levantar e ir. E o melhor lugar, o lugar ideal para nós começarmos a aprender, a colocar em prática os ensinos do Evangelho, é no nosso lar. Mas eu não podia terminar sem fazer referência a uma última coisa. Aquela cena final. Quando o filho então volta, o pai o vê se aproximando no caminho, ele sai, vai lá, abraça o filho, traz de volta, o filho faz exatamente o que havia planejado fazer. Pai, pequei diante de ti, pede perdão. O pai o introduz de volta ao lar e aí se faz uma grande festa. Eu disse que de maneira imediata, essa parábola se refere e foi usada por Jesus para falar dos que ele veio resgatar. E aqui fica a sugestão muito clara dessa proclamação do Evangelho, de que para voltar para o lar, primeiro precisamos voltar para Deus.
Para voltar para os pais terrenos, primeiro precisamos voltar para o Pai Celestial. Para que nós voltemos àqueles que são nossa família e vivamos ali e saibamos desfrutar disso, é necessário ter uma experiência com esse Deus, com Cristo, com essa graça e com essa misericórdia. Esse encontro, e aí eu volto à proposta original dessa parábola, que era justamente falar desse reencontro do pecador com Deus. É a partir daí, desse reencontro, que começa tudo. O que eu quero dizer é que você primeiro precisa alinhar o seu coração com o Senhor e com a palavra do Senhor, porque se você fizer isso, fica muito mais fácil para você voltar. E nessa volta, trazer o seu coração e a sua mente. Eu estou me dirigindo a você que, no contexto dessas reflexões que estão sendo feitas a respeito de lar e a respeito de família, eu estou me dirigindo a você para dizer a você que não basta estar na casa, é preciso saber viver na casa. Não basta ter um lar para voltar, é preciso saber viver e conviver no lar. Eu estou dizendo a você essa noite que há um chamado para que você pare e repense sua vida e se avalie e veja aquilo que precisa mudar para que você esteja realmente ali presente no lar, na casa, na família, de corpo e alma. Estou dizendo a você que você precisa fazer esse processo de lembrança e de memória do sentido de família, do sentido das coisas que você aprendeu, da memória desses princípios e valores que foram passados a você, e da nossa responsabilidade como pais de passar isso para nossos filhos. Eu quero dizer a você hoje que é necessário que isso aconteça para que o seu coração volte, para que a sua mente volte. E quero dizer a você hoje que é necessário que você junte a ação à prática, junte o pensamento à prática, junte o desejo à ação. Agora, o que eu quero dizer a você, fundamentalmente, essencialmente, é que para tudo isso acontecer, é preciso ter esse encontro verdadeiro com Deus, com a graça de Deus, com o amor do Senhor Jesus Cristo, como esse filho teve e como esse filho simboliza nessa parábola a volta para o Pai. Você quer voltar para a sua família, você está distante, os conflitos não estão sendo resolvidos, lar para você é só uma teoria, casa para você é só uma ideia, família para você é algo desconhecido, mas você quer voltar, quer colocar o seu coração ali, quer ser instrumento e canal de Deus para abençoar o seu relacionamento com o seu cônjuge, o seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com seus pais. É preciso que essa volta aconteça primeiro através da volta ao Senhor, do entrelaçamento do seu coração com a graça de Deus, com o perdão de Deus, com a redenção do Senhor Jesus. Eu quero hoje dizer a você que é possível que isso aconteça, e Deus faz com que aconteça, com que família tenha um significado, um sentido, e que a gente se redescubra nesse ambiente, nesse convívio. Mas será possível a partir do seu encontro com o Evangelho e com o Senhor Jesus Cristo. Que isso aconteça na sua vida, que isso aconteça na sua vida em família, que você seja instrumento da graça de Deus para tornar a sua família melhor e para fazer com que o seu lar não seja apenas um lugar para voltar, mas um lugar para viver e para conviver. Deixa eu orar com você. Senhor querido, abençoa cada família, cada pessoa que está nos ouvindo aqui agora, e que essas pessoas passem por esse processo de mudança que o filho pródigo passou, no que se refere a voltarem para viver em família.
que eles possam, cada um deles, cair em si e refletir sobre o que tem feito, o que precisa mudar. Que cada um deles possa voltar na memória para redescobrir o sentido da família, os princípios e valores que foram aprendidos no Evangelho. E que cada um deles possa transformar o seu desejo numa prática, numa ação de amor, num objetivo concreto de amor e de convívio. É isso que nós te pedimos. Mas que, acima de tudo, essa volta aconteça através do amor redentor de Jesus e da graça redentora. É o que nós te rogamos no precioso nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe Pastor Purim. Deus abençoe a Igreja Batista do Meier. Em Atos capítulo 2, versículo 37, após a pregação de Pedro, quando quase 3.000 vidas foram salvas e transformadas e batizadas, o texto diz o seguinte: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Esta é uma pergunta importante para fazermos num momento como esse. Após ouvirmos uma mensagem como esta, tão clara, tão relevante, tão para hoje, é a mesma pergunta que devemos fazer então: que faremos? Nós estamos oferecendo a você uma oportunidade agora preciosa de tomar uma decisão, de fazer escolhas, de mudar a vida e de preparar o seu retorno com uma casa muito melhor. Voltar para casa, voltar para a vida, voltar para uma rotina, voltar para um normal, que deverá ser um novo normal. Nós estamos disponibilizando agora um novo QR Code. Esse QR Code vai levar você para o nosso site, na área de ensino. Pastor Pedro Jorge preparou um pequeno roteiro para que você reúna sua família agora e tenha um momento de oração e compartilhamento. A partir de tudo que nós ouvimos por meio do pastor Novaes, este roteiro vai ajudar você a compartilhar, a falar um pouco e a ouvir um pouco mais e, no final, orar por sua casa, orar por sua família. Aponte a câmera do seu celular e algum aplicativo, o próprio sistema operacional vai reconhecer o QR Code e você será direcionado para o nosso site, onde você encontrará um arquivo em PDF e você terá ali um roteiro para um momento de compartilhamento, uma experiência muito especial para que você tenha em casa, com a sua família, este tempo com Deus. Mas você pode dizer: mas pastor, eu estou sozinho aqui. Faça isso com Deus. Uma coisa que nós temos aprendido neste tempo de distanciamento social é que nós nunca estamos sozinhos. Deus está conosco. E ainda que nós estejamos sós em casa, não haja mais ninguém conosco, muitos estão vivendo esta realidade, fale com Deus nesse momento. Use este tempo para você lapidar o seu coração e oferecer a Deus uma decisão, colocar diante de Deus um propósito, fazer diante do Senhor um voto. O que eu farei a partir de agora, diante de tudo isso que eu ouvi? Como será a minha atitude como filho de Deus? Como será a minha atitude como cônjuge, como filho, como pai, como irmão? Qual é o seu papel na casa? E como está a sua casa? O desafio para esses dias é: põe em ordem a sua casa. Deus nos falou nesta noite. Deus dirigiu-se a nós e nos disse claramente o que devemos fazer. Agora está conosco, uma decisão necessária. Nós vamos encerrar o nosso momento de transmissão e você vai ficar com o nosso roteiro para você e sua família compartilharem, orarem e depois tomarem uma noite de sono em paz e descanso com o Senhor. E amanhã estaremos juntos novamente, neste mesmo horário, 20 horas, estaremos juntos para compartilhar mais um dia de colocar a nossa casa em ordem. Minha casa, antes e depois da pandemia. E Deus vai falar conosco amanhã novamente. Pai querido, obrigado por este tempo. Continua a falar conosco. E agora, quando estaremos reunidos em casa, orando uns com os outros, compartilhando, falando e ouvindo, que este tempo seja tão precioso quanto foi até aqui este tempo de transmissão e a mensagem trazida pelo pastor Carlos Novaes. Abençoa o teu servo, recompensa-o pela dedicação, pelo carinho com que ele atendeu ao nosso convite. E agora, abençoa-nos no restante desta noite, falando conosco, preparando-nos uma noite de sono, descanso e restauradora
para que amanhã tenhamos mais um dia abençoado e frutífero por Ti. Em nome de Jesus. Amém.